Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no caderno de Gênesis, capítulo de número 43. O verso primeiro, e eu vou ler apenas o verso primeiro, diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Vamos passar para o verso de número 11, que diz assim: respondeu-lhes Israel, seu pai, se é tal, fazei, pois, isso. Tomai o mais precioso dessa terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e também terebinto. Levai dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído da boca dos sacos do cereal, tornai a levá-lo convosco. Vou passar para o verso de número 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filho ficarei. Essa palavra, ela nos fala da história de José. José era filho de Israel. Tinha diversos irmãos, e José era um dos mais novos. Mas José era uma pessoa que tinha sonhos no seu coração. Deus tinha um projeto tremendo para a vida de José, assim como Deus tem um projeto para a sua vida também. E nós sabemos, através da história, que José contou aos seus irmãos o sonho que ele tinha. Mas os irmãos não estavam preparados para ouvir os sonhos de José. Você sabia que é complicado e você não pode contar os seus sonhos para qualquer pessoa? Às vezes as pessoas enchem de inveja e não querem que o seu sonho seja realizado. Foi o que aconteceu com José. Então, os próprios irmãos de José venderam José quando estavam no campo, venderam José para alguns mercadores que passavam e iam em direção a um outro país. E voltando para casa, os irmãos falaram para o pai: pai, olha, José morreu quando estava no campo. Uma fera matou José. Trouxeram, inclusive, uma roupa suja de sangue. Mas o sangue não era de José, era de um cabritinho. E o pai ficou muito triste e imaginou que José realmente havia morrido. José foi levado ao Egito na condição de escravo. José começa a servir na casa de um homem muito poderoso, e a mulher daquele homem começa a ficar de olho em José, porque ele era muito bonito. Mas José era um homem de Deus. E José não quis nada com aquela mulher. E aquela mulher começou a caluniá-lo, a acusá-lo, que era o contrário. E José passou muitos e muitos anos na prisão, até que Deus fez cumprir os sonhos que haviam no coração de José. Mas uma coisa eu quero te dizer. A Bíblia nos relata que teve um tempo em que houve, diz aqui a palavra de Deus, que houve uma fome gravíssima na face da terra. E José já se tornara um governador lá no Egito. E os próprios irmãos de José vão até o Egito, mas não reconhecem José. Eu quero que você entenda, querido, que Deus é um Deus que entra com providência na nossa vida. O nosso Deus é um Deus que quer curar as feridas da nossa alma. O nosso Deus é um Deus que quer remover as amarguras que muitas e muitas vezes persistem em permanecer em nossos corações. José poderia ser o camarada mais amargurado da face da terra. José poderia ser o camarada mais traumatizado.
Por quê? Porque ele fora abandonado pelos próprios irmãos, ele passou a viver longe da sua família, ele passou a viver situações difíceis. Mas o desejo do coração do Senhor é que sejamos curados. O desejo do coração do Senhor é que nós possamos nos ver livres de toda e qualquer amarra de amargura, de tristeza e de angústia. Porque as amarras, elas costumam nos prender, costumam nos bloquear, e a gente acaba não crescendo, não melhoramos, não frutificamos, não amadurecemos. E o desejo do coração de Deus é que você seja uma pessoa madura, que você possa crescer, que você possa ser uma pessoa frutífera. Por isso que chega um determinado momento da nossa vida que nós precisamos olhar para o mais profundo do nosso coração, olhar até mesmo para o nosso passado, e pedimos ao Senhor que venha entrar com a sua misericórdia. Deus começa a cuidar de José, e Deus usa o próprio pai. Deus manda que o pai, apesar de estar passando um momento difícil, envie alguns presentes para um homem que ele imaginava ser um homem desconhecido. Mas esse homem era o seu próprio filho. Entenda isso, por favor. Ele imaginava que havia do outro lado uma pessoa mal-humorada, uma pessoa autoritária, uma pessoa prepotente, mas não era bem isso que havia. Eu quero que você entenda, querido, que algumas coisas que talvez você tenha carregado no seu coração pode até mesmo te impedir que você assuma, que você viva o papel ou a função que Deus tem preparado para você. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa entristecida, ela não desenvolve, e ela não vive aquilo para o qual ela foi criada. E muitos se tornam como uma planta que deixou de ser regada. O que acontece com a planta quando ela deixa de ser regada? Ela acaba ficando ressequida. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus venha nos regar. Mas nós precisamos, na verdade, ter sede de beber a água que vem do trono da graça de Deus. Nós precisamos ter fome daquilo que Deus nos ensina através da palavra dele. Para quê? Para que nós não nos tornemos pessoas ressequidas pelo tempo, pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas palavras que nós recebemos no decorrer da nossa vida, porque senão não seremos frutíferos. Uma pessoa ressequida, amargurada, ela não tem como dar frutos. Eu quero te perguntar, como é que você tem andado? O que é que você tem vivido? O que é que tem, na verdade, sido uma verdadeira ferida na sua alma? O que é que às vezes você tem guardado aí no mais profundo do seu coração? Algumas lembranças que talvez você não comente nem mesmo com o seu esposo ou com a sua esposa. Mas você pode comentar com o Senhor, você pode falar com o Senhor, porque o Senhor, Ele providencia para que haja cura. E a palavra diz algo maravilhoso. Diz que Israel enviou, através dos seus filhos, enviou alguns presentes. Não era um presente qualquer. Você sabia que pessoas de coração nobre gostam de presentear? E aqui a palavra fala que José chamou os filhos e falou assim: olha, você vai visitar aquele homem lá no Egito, mas eu quero que você leve alguns presentes que sejam exatamente o melhor desta terra. O que é que nós podemos levar? E José disse assim: leva
bálsamo. O bálsamo, ele serve para amenizar as dores. O bálsamo, ele serve para curar as feridas. E muitas pessoas precisam de um bálsamo para curar as feridas, as amarguras, as tristezas do coração. E nós temos um bálsamo que nós podemos colocar sobre as nossas feridas. Esse bálsamo se chama Jesus. Porque pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E o que é que nós precisamos? Tomar posse daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Pelas suas feridas nós já fomos curados. Só bálsamo? Não. Ó filhos, leve também um pouco de mel. Quantas pessoas vivem o seu dia a dia amargurado? Parece que não tem nenhum sabor na sua vida. Palavras pesadas, atitudes ruins, e precisa de um pouco de mel para adoçar as palavras que saem da sua boca, para adoçar o sorriso que deve brotar dos seus lábios. É exatamente o que nós mais precisamos, de sentir de tomarmos desse mel, de provarmos desse mel. Eu gosto de ficar reparando algumas coisas, e às vezes, quando termina a celebração aqui no Ministério Deus Forte, existem algumas pessoas que ficam aqui e vão ficando, às vezes a gente comenta assim, olha, eu acho que tem mel na igreja, porque as pessoas, tem uns que não gostam, fica aqui e vai ficando até as luzes começarem a se apagar. E a igreja precisa viver essa experiência de ser mel para aqueles que estão vivendo a amargura. O Salmo, diz a palavra, o Salmo 122, verso 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja do Senhor Jesus precisa ser esse mel que as pessoas gostam, que as pessoas procuram, que as pessoas vêm receber o melhor, vêm receber a palavra do Senhor. E o pai, ou melhor, Israel, ele diz assim: ó filhos, leve também algumas especiarias, mas leve também um pouquinho, um pedacinho de uma árvore que só existia em Israel, não tinha no Egito. José estava no Egito, mas em Israel tinha uma árvore chamada terebinto. Terebinto é uma árvore especial, porque é uma árvore diferenciada, e nós precisamos de coisas diferenciadas na nossa vida. O terebinto, ele, quando é cortado, quando se bate um machado, e quando arranca-se algumas cascas, o terebinto, ele começa a exalar um perfume especial. E quanto mais forte, ou quanto mais profundo se corta essa árvore, tanto mais perfume sai dessa árvore chamada terebinto. Eu quero que você entenda, querido, que Israel estava enviando algo de especial para alguém que precisava, que havia passado anos e anos distante da família. Como é difícil viver distante da família. Ele estava enviando algo que poderia adoçar a vida de quem estava do outro lado, algo profético. Bálsamo, mel, especiarias e um pouquinho de terebinto. E aquela árvore também, durante os invernos rigorosos, que cai neve, que fica muito frio, as folhas daquela árvore não caem, porque ela é firme. Nós precisamos aprender com aquilo que Deus tem nos ensinado.
Nós precisamos, na verdade, como homens e mulheres de Deus, sermos verdadeiros bálsamos, levarmos um pouquinho de mel da palavra de Deus, mas também precisamos ser como essa árvore chamada terebinto, para que sejamos filhos fortes, para que sejamos resistentes, porque sabemos que o Senhor, Ele é a nossa força. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ensina, é Ele que através da sua palavra começa a mudar radicalmente a nossa vida. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. E o Egito, na Bíblia, representa terra de angústia. Foi lá que o povo de Israel viveu 400 anos de escravidão. O Egito simboliza biblicamente em lugar difícil. Canaã representa na Bíblia o lugar da bênção. Eu quero que você ouça, filha, eu quero que você ouça, querido, que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de Egito, quando estamos distantes do Senhor, quando nos afastamos por algum motivo, por alguma circunstância, por algum problema, nós acabamos nos afastando, nos distanciando da casa do Senhor, da vida com Deus. Ah, como é triste, é como se estivéssemos vivendo verdadeiramente um Egito. Mas aí nós recebemos de Canaã alguns presentes especiais. A palavra de Deus nesse dia vem nos ensinar exatamente isso. Preste atenção. Mas, apesar de dizer a palavra, no verso de número 1, que diz que a fome persistia gravíssima na terra. Os filhos de Israel precisavam ir até o Egito, estavam levando alguns presentes, estavam levando algumas especiarias. Aquele homem que era o governador do Egito, que era José. E apesar das dificuldades, Israel diz assim: e vocês vão levar também uma oferta, está no verso número 12. E essa oferta não vai ser uma oferta qualquer. Vocês vão levar uma oferta em dobro, dobrada. Ele estava dizendo o seguinte: olha, aqui não tem miséria, aqui não tem escassez, as coisas estão difíceis, mas nós queremos fazer o nosso melhor. Isso se torna o diferencial na vida de qualquer pessoa. Estou passando momentos até que parecem complicados, mas eu quero dar o melhor de mim, eu quero fazer o melhor, entregar o melhor da minha parte. Israel diz aos filhos: leve uma oferta, mas eu não quero que vocês levem uma oferta qualquer. Eu quero que vocês levem o melhor que nós podemos dar. E no verso 14, ele diz assim: e certamente o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, estará ao seu lado. Colocamos em nosso coração a disposição de fazermos, de vivermos. Quando nós colocamos no nosso coração a disposição de buscarmos e aceitarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que Deus tem o melhor para a sua vida. O desejo do coração de Deus é que haja cura, é que haja restituição, é que haja frutificação em sua vida. E é exatamente por isso que a palavra vai nos trabalhando, é por isso que a palavra vai nos transformando, é por isso que a palavra ela vai nos curando. O que Deus deseja para a sua vida não é que você continue carregando coisas do passado, aquelas feridas. Alguns podem até dizer: mas eu fui molestado na minha infância, eu fui abusado, eu fui violentado, parece que as pessoas não gostam de mim, parece que o mundo não gosta de mim.
Sabe, amado, sabe, filha, o Senhor te visita nesse dia de hoje e traz cura para a sua alma. E somente o Senhor pode trazer cura para a sua alma. Às vezes nós queremos receber uma cura no nosso físico. Pedimos ao Senhor: Senhor, cura, eu estou com um problema aqui na perna, eu estou com um problema no estômago, Senhor, eu estou com um problema de ordem física, eu quero que o Senhor me cura. E o Senhor cura, claro que o Senhor cura. Mas o Senhor quer curar a sua alma. Porque uma cura física ainda é muito pouco. O Senhor quer curar o físico, mas o Senhor quer curar a alma. Você recebe essa palavra, querido? Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, aí onde você se encontra. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos o teu santo nome. Esse é um tempo, ó Deus, de cura. Esse é um tempo de transformação. Nós ouvimos, Senhor, a tua palavra, e a tua palavra, ela não vai voltar vazia. Senhor, que ao visitar o teu povo, a tua igreja, o Senhor possa realizar, fazer o melhor que cada um de nós tem diante de ti. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.